E se no momento mais desesperador da sua vida, você encontrasse justamente a pessoa que mais tentou esquecer? Bianca corre para o hospital com o filho nos braços, temendo perdê-lo. Mas o que ela não esperava era descobrir que o médico de plantão era ninguém menos que Fábio, seu ex-marido, e o pai da criança, que nunca soube da existência dele. Prepare-se para uma história cheia de emoção, segredos revelados e decisões capazes de mudar destinos. Você vai acompanhar de perto cada instante dessa reviravolta e entender até onde o amor pode resistir ao tempo e às mágoas. Então já deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários. O que você faria no lugar da Bianca? Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A chuva caía pesada sobre a cidade, martelando os telhados e refletindo as luzes dos postes em poças prateadas pelo asfalto. O barulho constante parecia ecoar o desespero que dominava Bianca enquanto corria pelas ruas escuras, com o filho nos braços. Lucas arfava, o corpo pequeno queimando de febre, os olhos semicerrados, como se lutassem para não se fechar de vez. "Aguenta firme, meu amor, só mais um pouco", murmurava ela, a voz trêmula de medo, tentando transmitir uma segurança que não sentia. O táxi parou bruscamente em frente ao pronto-socorro. Bianca quase tropeçou ao descer, o coração disparado, os cabelos encharcados grudando em seu rosto. O motorista mal teve tempo de fechar a porta antes que ela atravessasse correndo a entrada iluminada, segurando Lucas contra o peito, como se fosse a única coisa que importava no mundo. Lá dentro, o caos era ensurdecedor. Pacientes gemendo, enfermeiros correndo, o som dos monitores cardíacos e o cheiro forte de álcool misturado a medo. Bianca quase perdeu o fôlego ao gritar: "Por favor, alguém ajude meu filho!" Uma enfermeira apressada pegou informações rápidas e a conduziu para uma sala de atendimento. Bianca depositou Lucas na maca, mas não soltou sua mãozinha. O menino respirava com dificuldade, o peito subindo e descendo em intervalos dolorosos. Bianca apertava os dedos dele, rezando silenciosamente para que não fosse tarde demais. A porta se abriu e o mundo dela parou. De jaleco branco e expressão séria, entrou o médico responsável pelo plantão. Os cabelos um pouco desalinhados denunciavam as horas de trabalho, mas os olhos castanhos, intensos e firmes, eram inconfundíveis. Bianca sentiu o chão desaparecer sob os pés. Era Fábio, o homem que ela amou com toda a força da juventude, com quem construiu sonhos e quebrou promessas. O ex-marido, o homem que partira, levando consigo não apenas o casamento, mas também a chance de ter conhecido o filho que agora jazia fragilizado sobre aquela cama. O choque atingiu os dois ao mesmo tempo. Fábio congelou na porta por uma fração de segundo, como se fosse incapaz de acreditar no que via. Seus olhos percorreram Bianca em silêncio e depois se fixaram em Lucas. O semblante dele mudou, suavizando-se em incredulidade. O menino tinha algo que não poderia ser ignorado: o formato do olhar, a curva da boca, até a maneira como a testa franzia em esforço. Era como se o destino tivesse colocado um espelho diante dele. Mas não havia tempo para o passado naquele instante. Fábio respirou fundo e se aproximou com a firmeza profissional que anos de experiência exigiam. "Vamos estabilizá-lo agora. Preciso de oxigênio e acesso venoso, rápido", ordenou a equipe. Bianca recuou um passo, observando cada gesto dele com o coração dilacerado. Sentia o medo pelo filho, mas também o peso esmagador das memórias que voltavam como uma onda. As brigas, o silêncio doloroso, a decisão de nunca mais olhar para trás. E, acima de tudo, o segredo que ela havia guardado com tanto esforço: Lucas. Fábio ajustou o oxigênio, verificou os batimentos e pediu os primeiros exames. Seus olhos, entretanto, não conseguiam evitar desviar-se para Bianca. Havia raiva, surpresa, dor, mas também um questionamento que ela conhecia bem. Quando finalmente o menino começou a responder ao tratamento, Bianca soltou um suspiro trêmulo, apoiando-se na maca para não desabar. Fábio, com a respiração pesada, ergueu o olhar para ela. As palavras que saíram de seus lábios não eram apenas uma pergunta, eram uma acusação.
Uma ferida aberta, um choque de emoções represadas. Bianca? Esse menino, ele é meu filho? A pergunta cortou o ar como um trovão. Bianca sentiu os olhos marejarem, as mãos suarem. O coração disparou não apenas pelo medo da revelação, mas porque, no fundo, ela sempre soube que esse momento chegaria. Durante anos, evitou pensar em como seria o reencontro, se algum dia acontecesse. Imaginou 1000 cenários, 1000 desculpas, 1000 formas de fugir. Mas agora, diante daquele olhar intenso, não havia fuga possível. Ela tentou responder, mas a garganta se fechou. O silêncio se alongou, carregado de tudo o que ficou pendente entre eles. Bianca percebeu que estava prestes a enfrentar a tempestade que evitara por tanto tempo. Lucas, inconsciente, respirava com mais calma, mas sua presença era o elo que os prendia de novo. E diante dele, Fábio aguardava, os olhos queimando de exigência e dor. Bianca sentia o peito arder como se tivesse corrido quilômetros sem parar. A pergunta de Fábio, ou melhor, a acusação, ecoava dentro dela com uma força impossível de ignorar. O coração dela batia tão alto que parecia engolir todos os outros sons do quarto. Ela olhou para Lucas, ainda deitado, agora respirando melhor sob o efeito do oxigênio, e depois encarou Fábio. Os olhos dele eram como lâminas, cortantes, firmes, impossíveis de enganar. Ela tentou falar, mas apenas um sussurro escapou. Fábio, Ele ergueu a mão interrompendo-a. Não me venha com desculpas, Bianca. Eu não sou cego. Sua voz saiu tensa, mas não alta, como se lutasse para controlar o turbilhão dentro dele. Esse menino, ele é igual a mim. Até o jeito que franze a sobrancelha quando dorme. Bianca desviou o olhar, apertando a mão do filho como quem busca forças. As lembranças vieram como um soco no estômago. A descoberta da gravidez dias após o divórcio, o medo de enfrentar a rejeição, o silêncio que escolheu para proteger a si mesma. Eu nunca quis esconder a verdade de forma cruel, murmurou, as lágrimas marejando seus olhos. Eu estava com medo, Fábio. Tinha acabado de te perder, e a nossa separação foi como uma ferida aberta. Fábio deu um passo em direção a ela, os olhos faiscando. Medo? E o que você acha que eu senti todos esses anos? Sua voz embargou por um instante. Você me tirou o direito de ver meu filho nascer, de ouvir a primeira palavra, de estar lá quando ele deu os primeiros passos. Bianca sentiu o corpo estremecer. Havia verdade nas palavras dele e a culpa a esmagava, mas não podia aceitar apenas a acusação. E você? Retrucou a voz firme, embora trêmula de emoção. Acha que eu esqueci o dia em que você saiu pela porta sem olhar para trás? Acha que eu não lembro das discussões, das palavras que me deixaram em pedaços? Eu estava sozinha, Fábio, grávida, assustada, e sem forças para acreditar que você me apoiaria. Ele recuou um pouco, surpreso pela firmeza dela. O silêncio pairou pesado, antes que ele respirasse fundo e deixasse escapar algo que parecia engasgado havia anos. Eu tentei te procurar, Bianca, mas o orgulho e a dor foram mais fortes. E quando percebi, já era tarde demais. Bianca fechou os olhos, permitindo que uma lágrima caísse. Eu temi que, se te contasse, você negasse, que dissesse que não era seu. Eu não suportaria passar por essa humilhação. Então decidi proteger a mim e ao Lucas. A raiva nos olhos de Fábio suavizou, substituída por algo mais doloroso: arrependimento. Ele passou a mão pelos cabelos, caminhando em círculos curtos, como quem tenta organizar os pensamentos. Bianca, eu jamais teria negado um filho. Nunca. Você não me deu essa chance. As palavras ecoaram dentro dela, partindo-a ao meio. Mas antes que pudesse responder, um gemido suave interrompeu a discussão. Lucas mexeu-se na cama, abrindo os olhos devagar. Os dois se aproximaram ao mesmo tempo, instintivamente. Mamãe, murmurou ele, a voz fraca. Bianca acariciou o rosto do menino, tentando sorrir apesar das lágrimas. Estou aqui, meu amor. Está tudo bem. Mas então os olhinhos dele se voltaram para Fábio. Havia curiosidade, inocência e uma conexão silenciosa que parecia impossível negar.
O menino piscou algumas vezes, como se tentasse organizar as peças do quebra-cabeça que sua mente infantil ainda não compreendia por completo. Você é meu papai? Perguntou com a naturalidade desarmante que só uma criança poderia ter. O ar pareceu desaparecer da sala. Bianca levou a mão à boca, paralisada. Fábio, por sua vez, ficou imóvel, o peito subindo e descendo de forma irregular. Era como se todas as discussões, todas as mágoas, todo o passado se concentrassem naquele instante. Ele se ajoelhou ao lado da cama, olhando fixamente para o filho. As mãos tremiam quando seguraram as pequenas mãos de Lucas. A voz saiu baixa, embargada, mas clara. Sim, Lucas, eu sou seu pai. O menino sorriu, ainda fraco, mas feliz, como se aquela simples resposta fosse suficiente para preencher um vazio que nem sabia existir. Bianca chorou em silêncio, sentindo o coração dilacerar-se em emoções conflitantes. Medo, alívio, dor e uma centelha de esperança. Fábio levantou os olhos para ela, ainda segurando a mão do menino. Não havia mais espaço para fuga, nem desculpas. Agora eu sei a verdade, Bianca. E não importa o que você diga, eu não vou me afastar mais. Nem dele, nem de você. O quarto de hospital mergulhou em um silêncio estranho, depois da declaração de Fábio. Bianca sentia o coração martelar, como se tentasse escapar do peito, e o nó em sua garganta tornava impossível articular qualquer palavra. Lucas, por outro lado, parecia satisfeito com a resposta. Ajeitou-se no travesseiro, apertando ainda mais a mão de Fábio com uma confiança instintiva, e logo fechou os olhos outra vez, vencido pelo cansaço da internação. Bianca permaneceu em pé, observando pai e filho juntos. A cena a golpeava por dentro. Durante anos ela havia imaginado como seria esse encontro, temido cada detalhe. Mas agora, vendo a naturalidade com que Lucas aceitava a presença dele, sentia-se despida de todas as justificativas que usara para esconder a verdade. Fábio permaneceu, ajoelhado ao lado da cama por longos segundos, até que se levantou lentamente, a expressão carregada de algo entre choque e raiva contida. Ele caminhou até a janela do quarto, afastando-se de Bianca para não explodir diante do menino. Quando finalmente falou, a voz dele era baixa, mas firme como uma sentença. Você roubou anos da minha vida, Bianca. Ele não virou o rosto, continuou olhando para a escuridão lá fora. E mais do que isso, roubou anos da vida dele comigo. Bianca mordeu o lábio inferior, tentando conter as lágrimas. A dor que sentia não era só pelo peso da acusação, mas também pela consciência de que ele não estava errado. Mesmo assim, precisava se defender. Eu não roubei nada, Fábio. Eu protegi. Ele riu, mas foi um riso amargo, ferido. Protegeu quem? A mim? A ele? Ou a você mesma? A pergunta a atingiu como um soco. Bianca fechou os olhos e respirou fundo, antes de finalmente deixar que as palavras tantas vezes engolidas escapassem. Eu estava grávida quando você foi embora. Você se lembra daquele dia? O silêncio dele foi a confirmação. Claro que se lembrava. As imagens voltaram com uma força devastadora. Era uma noite de inverno, fria como poucas. Bianca recordava o som da porta batendo após mais uma briga. As palavras afiadas que trocaram como facas. Fábio acusando-a de não confiar nele. Ela revidando que estava cansada das ausências, dos plantões intermináveis, do casamento em segundo plano. Ambos cegos pelo orgulho, ambos incapazes de ceder. Quando ele saiu pela última vez, o coração dela se despedaçou, mas o orgulho a impediu de correr atrás. Dias depois, o exame confirmava. Ela não estava sozinha. Bianca abriu os olhos, encarando-o agora. Eu pensei em te procurar. Deus sabe que pensei. Mas o medo era maior. Eu te conhecia, Fábio. Sabia que o orgulho falaria mais alto. Tinha medo que você dissesse que o bebê não era seu, que me chamasse de mentirosa só para se livrar de mim. Eu não suportaria essa humilhação. Fábio virou-se para ela, e dessa vez não havia apenas raiva em seus olhos. Havia dor, uma dor crua e sincera. E você acha que foi fácil para mim? Acha que eu não sofri quando fui embora? Ele se aproximou, a voz embargando. Eu dormia e acordava pensando em você, pensando se tinha tomado a decisão certa.
Mas quando tentei voltar, já não havia mais como. Você já tinha me apagado da sua vida. Bianca engoliu em seco, incapaz de sustentar o olhar dele por muito tempo. Eu não te apaguei. Eu sobrevivi. É diferente. Por um momento, os dois ficaram apenas respirando, pesados, como se cada palavra dita abrisse feridas antigas que nunca cicatrizaram. Foi então que Fábio deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. A voz dele veio mais baixa, carregada de uma vulnerabilidade que ela não lembrava de ter visto antes. Você não confiou em mim, Bianca, e eu também não confiei em você. Nosso casamento não acabou por falta de amor. Acabou porque nós deixamos o orgulho vencer. Bianca sentiu os olhos marejarem novamente. Parte dela queria negar, gritar que ele estava errado, mas no fundo sabia que não estava. A lembrança da forma como se afastaram sem coragem de lutar de verdade era prova disso. Ela encostou as costas na parede, exausta. Talvez você tenha razão. Mas nada disso muda o que eu fiz. Eu escondi o Lucas de você. Eu errei. Fábio se aproximou ainda mais, parando tão perto que ela pôde sentir o calor da respiração dele. Eu não quero ouvir você admitir que errou. Eu só quero saber se ainda existe uma chance de consertar. Bianca estremeceu. O peso das palavras dele caiu sobre ela como um vendaval. Uma parte do coração dela gritava que sim, que sempre existiu amor, mesmo escondido debaixo de camadas de dor. Mas outra parte, ferida, ainda hesitava em acreditar. Antes que pudesse responder, a porta se abriu suavemente. Uma enfermeira entrou, sorrindo ao ver Lucas dormindo em paz. Está tudo bem com ele. Agora é só descansar. E saiu sem perceber a tempestade que pairava no ar. Bianca soltou o ar que estava prendendo. Fábio, por sua vez, recuou um passo, mas os olhos dele permaneceram fixos nos dela. Não era apenas raiva, não era apenas dor. Era amor ainda vivo, teimoso, queimando como uma chama que se recusa a apagar. A madrugada avançava lenta no hospital. O tic-tac do relógio na parede parecia zombar da ansiedade de Bianca, cada segundo mais pesado que o anterior. Ela estava sentada ao lado da cama de Lucas, observando o filho dormir com a respiração ainda frágil, mas mais estável. Passava os dedos pelos cabelos do menino como quem se agarrava a esse gesto para não desmoronar de vez. A porta rangeu suavemente e Fábio entrou. Carregava nos ombros o cansaço de horas seguidas em plantão, mas o olhar estava firme, decidido. Tinha a postura de médico, mas havia algo de diferente naquela noite, a expressão de um pai que não pretendia se afastar. Ele vai precisar ficar em observação por alguns dias, disse com a voz controlada. Exames de rotina, acompanhamento, nada fora do esperado, mas precisamos ter cuidado. Bianca assentiu sem tirar os olhos do filho. Eu não vou sair daqui. Nem eu. A resposta veio rápida, quase cortando o ar entre eles. Ela ergueu o rosto surpresa. Fábio, você tem outros pacientes, outros compromissos. Não pode ficar preso aqui. Ele se aproximou, puxando uma cadeira e sentando-se do outro lado da cama. Eu já perdi anos demais da vida dele. Não vou perder mais nenhum instante. O silêncio que se seguiu foi denso. Bianca queria discutir, queria argumentar, mas a firmeza na voz dele não deixava espaço. Então ficou apenas observando. Por longos minutos, os dois permaneceram ali, em lados opostos da cama como guardiões de um mesmo tesouro. Lucas se mexeu no sono e soltou um resmungo. Fábio levantou-se prontamente, ajeitou o travesseiro e cobriu o menino com o cobertor até o queixo. Bianca o olhou em silêncio. Havia algo tão natural na forma como ele cuidava do filho que seu coração se apertou. Aquela cena era ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa. Um retrato daquilo que poderia ter sido, mas que o orgulho havia arrancado deles. Horas se passaram. O hospital, em seu ritmo noturno, ficou mais silencioso. Bianca se levantou para esticar as pernas e saiu até o corredor. As luzes frias iluminavam o chão encerado e o ar cheirava a desinfetante. Ela respirava fundo, tentando se recompor, quando ouviu os passos firmes se aproximando. Você está se forçando a aguentar mais do que pode, disse Fábio parando ao lado dela.
Eu percebo. Ela cruzou os braços, como se erguesse uma barreira invisível. Eu já aguentei sozinha por anos, Fábio. Isso não é novidade. Ele a encarou e havia dor em seus olhos. Não precisava ter sido assim. Se você tivesse confiado em mim... Confiança? Bianca o interrompeu, a voz carregada de emoção. Você se lembra de como foi? As brigas, o silêncio, a distância? Eu não confiava nem em mim mesma naquela época. Fábio respirou fundo, passando a mão pelos cabelos em frustração. Eu sei que errei, mas... A voz dele falhou por um segundo antes de se recuperar. Mas eu não deixei de te amar, Bianca, nunca. As palavras ecoaram dentro dela como um raio. Bianca desviou o olhar, sentindo as lágrimas ameaçarem escapar. Não diga isso. Não agora. Eu não posso lidar com isso enquanto meu filho está assim. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. Eu sei que você também sente. Eu vi nos seus olhos hoje, quando ele me chamou de pai. Você não me afastou porque não me amava mais. Me afastou porque tinha medo. Ela engoliu em seco, tentando manter o controle. O que eu sinto não importa, Fábio. O que importa é o Lucas. Por um instante, os dois ficaram apenas se encarando. A tensão palpável. Fábio ergueu a mão devagar, hesitando antes de tocar o braço dela. O calor do gesto a fez estremecer, lembrando-se de quantas vezes aquele simples contato já a desarmara no passado. Eu não vou desistir, disse ele, firme, quase em sussurro. Nem dele, nem de você. Bianca fechou os olhos, respirando fundo, tentando encontrar forças para resistir. Mas parte dela já cedia, mesmo contra a vontade. Aquele homem que tantas vezes a ferira ainda tinha o poder de fazê-la sentir viva, de um jeito que nenhum outro jamais conseguiu. Antes que qualquer resposta fosse dada, uma enfermeira passou apressada pelo corredor, desviando os olhares curiosos para os dois. Bianca se afastou, voltando rapidamente para o quarto. Sentou-se ao lado da cama do filho, mas o eco das palavras de Fábio não saía de sua mente. Eu nunca deixei de te amar. Fábio entrou em seguida, sem dizer nada, e retomou o lugar na cadeira. Os dois permaneceram em silêncio, observando Lucas dormir. Mas havia algo diferente no ar. Uma barreira havia sido rachada, e por menor que fosse a abertura, ela já deixava passar uma luz que Bianca não podia mais negar. O sol da manhã atravessava as janelas do hospital, filtrado pelas cortinas claras e criando desenhos dourados no chão. Bianca despertou com o corpo dolorido pela posição incômoda na poltrona. Endireitou-se devagar e olhou para a cama. Lucas dormia serenamente, a respiração mais estável, o rosto ainda pálido, mas tranquilo. O coração dela se encheu de gratidão, como se cada suspiro dele fosse uma vitória. Do outro lado, sentado na cadeira em silêncio, estava Fábio. Os olhos cansados, a barba por fazer, mas ainda assim, com uma presença firme. Ele não parecia um médico em plantão, parecia um homem em vigília, alguém que não permitiria que nada acontecesse com o filho. Bianca ficou observando-o por alguns segundos e um nó apertou sua garganta. Havia ternura naquele olhar, e isso a confundia ainda mais. Ele percebeu que ela estava desperta e ergueu uma xícara de café. Trouxe para você. A cantina abriu cedo. Bianca aceitou em silêncio. O calor da bebida contrastava com o frio que sentia por dentro. Tomou um gole e suspirou antes de dizer: Você não precisava ter ficado a noite toda aqui. Precisava, sim, respondeu ele sem hesitar. Você ainda não entendeu, Bianca. Eu não vou mais me afastar dele. As palavras dele a atingiram como um golpe. Bianca se levantou e caminhou até a janela, sem coragem de encará-lo diretamente. O sol parecia brilhar apenas do lado de fora. Dentro dela havia uma tempestade. Você fala como se fosse simples, como se fosse só decidir ficar e pronto. Fábio se levantou também, a voz mais carregada. Não é simples, nunca foi, mas é necessário. Eu já perdi tempo demais. Não vou perder mais nada. Bianca fechou os olhos, sentindo as lágrimas arderem. Você fala como se só eu tivesse errado. Mas você me deixou, Fábio. Você me fez acreditar que eu não era prioridade. Eu carreguei o Lucas sozinha.
Enfrentei noites intermináveis, contas, medo, tudo sozinha. E agora você aparece e fala como se pudesse apagar tudo isso com meia dúzia de palavras. Ele se aproximou, o rosto marcado pela dor. Eu não quero apagar nada, Bianca. Quero reparar. Eu sei que falhei. Fui orgulhoso, cego. Mas se existe uma chance de consertar, eu vou lutar por ela. Por você. Por ele. Bianca se virou bruscamente, os olhos marejados. E se eu não conseguir confiar em você de novo? E se eu acreditar e você me abandonar outra vez? Eu não posso arriscar, Fábio. Não posso colocar o Lucas nessa roleta russa emocional. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância. A voz saiu firme, mas suave. Eu não posso prometer que nunca vamos discordar. Mas eu prometo que não vou fugir de novo. Nunca mais. Bianca sentiu as defesas dela vacilarem. A lembrança do homem que a fez sorrir tantas vezes, que a fazia se sentir segura, misturava-se com a dor das noites em que chorou sozinha. Era um conflito sufocante. A chama do amor ainda ardia, mas as cinzas do passado insistiam em cobri-la. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Você fala como se fosse fácil esquecer o que aconteceu, mas não é. O que eu senti não some assim. Fábio se aproximou mais um pouco, até ficar a poucos centímetros dela. Eu não quero que você esqueça. Quero que me dê a chance de mostrar que eu aprendi, que eu posso ser diferente. O silêncio entre os dois foi quebrado apenas pelo apito dos monitores. Bianca queria se afastar, mas não conseguia. Sentia-se presa pelo olhar dele, pelo calor da proximidade, pelo peso de tudo o que ainda havia entre eles. Antes que pudesse responder, a porta se abriu. Um médico auxiliar entrou, o semblante sério. Doutor Fábio, precisamos falar sobre os exames do menino. Bianca congelou, o estômago embrulhando. O que aconteceu? O auxiliar hesitou, olhando para Fábio como quem não sabia se deveria falar na frente dela. Mas Fábio assentiu. Pode dizer. Os resultados mostram uma complicação. O quadro dele piorou. Vamos precisar agir rápido. Bianca levou as mãos à boca, sentindo o mundo girar. O chão parecia se abrir sob seus pés. Não, meu Deus, não. Fábio segurou os ombros dela com firmeza, tentando transmitir força. Bianca, olha para mim. Os olhos dele queimavam de determinação. Eu vou cuidar disso. Pessoalmente. Ela balançou a cabeça, em pânico. E se você falhar? Eu não posso perder ele, Fábio, eu não posso. Ele a puxou para mais perto, quase abraçando-a. Eu não vou falhar. Eu não falhei como médico. E agora que sei que ele é meu filho, eu vou além do impossível se for preciso. Bianca chorava descontrolada, sem conseguir responder. As mãos de Fábio apertavam os ombros dela, e havia uma promessa não dita naquele gesto, a de que, dessa vez, ele não iria deixá-la sozinha. O corredor do hospital parecia mais longo do que nunca. As luzes frias refletiam no piso encerado, e o eco dos passos da equipe médica que empurrava a maca de Lucas soava como um tambor de guerra no peito de Bianca. Ela acompanhava o movimento, segurando a pequena mão do filho até o último instante, até que a porta da sala de cirurgia se fechou diante dela, como uma barreira intransponível. O vazio que se seguiu foi insuportável. Bianca encostou-se na parede, os joelhos fracos, a respiração descompassada. O coração dela gritava para entrar, mas sabia que não podia. Lucas agora estava nas mãos da medicina, nas mãos de Fábio. Ele surgiu logo em seguida, vestindo avental cirúrgico, máscara pendurada no pescoço, mas os olhos cravados nela. Aproximou-se, firme, sem hesitar. Eu vou estar lá dentro. Eu mesmo vou cuidar dele. Bianca agarrou a manga do jaleco, os olhos marejados. E se algo der errado? A voz falhou, quebrada pelo medo. Eu não posso perder o Lucas, Fábio. Eu não sobrevivo a isso. Ele colocou as mãos nos ombros dela, obrigando-a a olhar para ele. Eu sou médico, Bianca. Já passei por situações difíceis, já vi vidas escaparem por um fio. Mas nunca foi meu filho. A voz dele embargou, e por um instante, a máscara de segurança quase caiu. Eu vou lutar por ele como nunca lutei por ninguém. Bianca fechou os olhos, deixando que as lágrimas corressem.
Não tinha escolha. Não podia fazer nada além de confiar. Quando ele desapareceu pelas portas da sala de cirurgia, ela ficou sozinha no corredor. Sozinha com seus medos, suas culpas e suas lembranças. Caminhou até a sala de espera e se deixou cair em uma das cadeiras duras de plástico. O relógio na parede parecia zombar dela, cada segundo arrastando-se como uma eternidade. Ela tentou rezar, mas as palavras vinham entrecortadas por soluços. A mente atraiu com lembranças. O primeiro choro de Lucas, quando o segurou nos braços e jurou que nunca o deixaria. As noites em claro embalando-o com canções improvisadas, o dia em que ele caiu tentando andar e se levantou sorrindo, como se já fosse resiliente desde cedo. Cada memória a atravessava como uma lâmina, acompanhada do medo paralisante de que pudesse ser a última vez. E então, como uma onda inevitável, vieram as lembranças de Fábio. O primeiro beijo, roubado em um corredor de faculdade. O casamento cheio de promessas, os dias em que riram juntos, acreditando que o mundo inteiro cabia dentro do amor deles. E depois, as brigas, as palavras duras, a porta batida. A dor de perder não só o marido, mas o melhor amigo. Bianca abraçou os próprios ombros, como se pudesse se proteger da solidão. Mas a solidão parecia ter voz própria, sussurrando. Você devia ter contado. Você devia ter confiado. Enquanto isso, dentro da sala de cirurgia, Fábio enfrentava a batalha mais importante da sua vida. De máscara e luvas, o suor escorrendo sob o foco intenso da luz, ele coordenava cada movimento da equipe. O coração dele estava em conflito. A mente fria de médico exigia precisão, mas o coração de pai gritava em desespero. Cada apito do monitor parecia ecoar dentro dele. Cada variação nos números era como uma facada. Pressão estabilizando, disse uma das enfermeiras. Fábio manteve as mãos firmes, mas os olhos marejados denunciavam o peso daquilo. Não agora, não comigo. Eu não vou falhar com você, meu filho, pensava. Eu perdi anos da sua vida, mas não vou perder o resto. Foram horas que pareceram dias. Bianca, na sala de espera, andava de um lado para o outro, incapaz de permanecer sentada. Cada vez que a porta se abria para a passagem de alguém da equipe, ela prendia a respiração esperando notícias, mas nenhuma vinham, até que finalmente as portas se abriram e a figura de Fábio surgiu. Ele caminhava devagar, tirando a máscara, o avental cirúrgico já manchado. Bianca correu até ele, o coração na boca, incapaz de respirar. O semblante dele estava cansado, mas havia um brilho nos olhos. Ele está bem, disse, e a voz embargou ao mesmo tempo em que um sorriso contido surgia. Lucas é forte, vai se recuperar. Bianca levou as mãos ao rosto, soluçando alto, um choro que misturava alívio e gratidão. Meu Deus, obrigada, obrigada. Antes que pudesse se conter, ela caiu nos braços dele. Fábio a envolveu com força, como se aquele abraço fosse a única âncora que os mantinha de pé. Ele apoiou o queixo no topo da cabeça dela, os olhos fechados, permitindo-se finalmente respirar. Ele vai precisar de cuidados, de acompanhamento, mas está fora de perigo. A voz de Fábio saiu baixa, mas cada palavra era um bálsamo para Bianca. Nosso filho vai viver. A palavra nosso ecoou dentro dela como uma batida poderosa. Pela primeira vez, Bianca não sentiu apenas medo, sentiu-se amparada, sentiu que não estava mais sozinha naquela luta. Ela se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dele. Não disse nada. Não precisava. O silêncio entre eles estava carregado de algo novo, ou talvez antigo demais para ser ignorado. A certeza de que, apesar de tudo, ainda havia amor ali. O quarto de hospital já não parecia tão sufocante como antes. As cortinas abertas deixavam o sol da manhã entrar, espalhando um calor suave, que contrastava com as noites frias que Bianca havia enfrentado ali dentro. Lucas dormia de lado, com o rosto apoiado na mãozinha, respirando de forma tranquila. O zumbido constante dos aparelhos já não soava como ameaça, mas como um lembrete de que a pior parte havia passado. Bianca ajeitou o lençol do filho e se permitiu sentar na poltrona ao lado, o corpo ainda exausto, mas a alma aliviada.
Enquanto observava Lucas, um sorriso tímido brotou em seus lábios. Pela primeira vez desde o início daquela tempestade, sentia que poderia respirar sem o peso esmagador do medo. Fábio entrou no quarto em silêncio. Carregava 2 bandejas com café da manhã simples da cantina do hospital. Deixou uma sobre a mesinha e, sem cerimônias, sentou-se ao lado dela. Achei que você poderia precisar comer alguma coisa, disse, a voz baixa para não acordar Lucas. Bianca pegou a bandeja sem olhar muito para ele. O cheiro do café a confortava, mas era impossível ignorar a proximidade de Fábio. O silêncio que se seguiu foi incômodo, até que ele o quebrou. Você não imagina o que eu senti lá dentro, Bianca. A mão dele tremeu levemente sobre o joelho. Eu já estive em muitas cirurgias, já perdi pacientes, mas saber que era meu filho ali, cada segundo parecia um século. Ela fechou os olhos, tragada pela sinceridade das palavras. Eu sei que fiz errado escondendo a verdade. A voz dela saiu embargada. Mas, Fábio, eu estava apavorada. Não era só medo de você me rejeitar. Era medo de me perder de novo em você. Eu achava que, se você fosse embora mais uma vez, eu não sobreviveria. Ele se inclinou para a frente, tentando encontrar os olhos dela. Eu não vou embora, Bianca. Não mais. Fez uma pausa, a voz carregada de emoção. Eu prometo. Ela finalmente o encarou, e por um instante viu não apenas o médico, nem o homem que a magoou, mas o pai que agora segurava o próprio coração nas mãos. E isso a desarmava de uma maneira dolorosa e, ao mesmo tempo, reconfortante. Naquele momento, Lucas se mexeu e abriu os olhos devagar. Quando avistou o pai, abriu um sorriso preguiçoso. Papai, você ficou? Fábio sorriu de volta, passando a mão nos cabelos do menino. Claro que fiquei, campeão. E vou ficar sempre. Bianca sentiu os olhos marejarem ao ver a cena. Lucas parecia feliz, inteiro, como se sempre tivesse conhecido Fábio. Era impossível não se emocionar. Mamãe, o papai vai morar com a gente agora? Perguntou Lucas com a naturalidade infantil que tornava a pergunta ainda mais dolorosa. Bianca congelou. O olhar do menino alternava entre ela e Fábio, cheio de expectativa. Ela abriu a boca para responder, mas Fábio foi mais rápido. Eu não sei ainda como vai ser, filho. Mas sei de uma coisa. Eu não vou me afastar de vocês. Nunca mais. Lucas sorriu satisfeito, como se aquela promessa bastasse. Voltou a fechar os olhos, tranquilo, e adormeceu em poucos minutos. Bianca, porém, permaneceu imóvel, com o coração batendo descompassado. Depois de alguns instantes, Fábio quebrou o silêncio. Eu sei que você não confia em mim completamente, Bianca, e talvez nem devesse ainda, mas me deixe tentar, um dia de cada vez. Eu não quero voltar para sua vida como uma tempestade. Quero voltar como um abrigo. Bianca respirou fundo, lutando contra a enxurrada de emoções. Eu tenho medo, Fábio, muito medo. Eu também. Ele sorriu de lado, melancólico. Mas o medo não precisa nos paralisar. Pode ser só o lembrete de que temos algo precioso a perder. As palavras ficaram suspensas no ar, carregadas de peso e sinceridade. Bianca desviou o olhar para a janela, onde o sol brilhava alto. Lá fora, a cidade seguia viva, indiferente ao turbilhão que se passava dentro dela. Mas pela primeira vez, ela sentiu que talvez pudesse permitir-se acreditar. Não era uma decisão tomada, não era um perdão completo. Era apenas uma fresta, uma pequena abertura que deixava passar a luz. Quando a noite caiu, o hospital mergulhou novamente em silêncio. Lucas dormia profundamente, e Bianca ficou em pé junto à janela, olhando a cidade iluminada. Fábio se aproximou devagar, mantendo certa distância, respeitoso. Bianca. A voz dele saiu quase como um sussurro. Você me deixaria tentar de novo? Ela não respondeu de imediato. Ficou olhando a cidade, o coração em conflito, a mente tentando se proteger. Mas, sem perceber, suas mãos relaxaram. E quando Fábio estendeu a dele, Bianca não recuou. A manhã seguinte nasceu suave, com um sol tímido invadindo o quarto do hospital através da cortina entreaberta. O ambiente, antes frio e carregado de medo, agora parecia acolhedor.
Lucas já estava mais disposto. Sentado na cama, brincava com um carrinho que uma enfermeira havia lhe dado. O sorriso leve no rosto do menino era a prova viva de que a tempestade havia passado. Bianca, ao lado dele, ajudava a ajeitar o lençol e a oferecer colheradas de suco. Mas o coração dela estava dividido. Por um lado, o alívio de ver o filho recuperado. Por outro, a presença de Fábio, que parecia mais firme do que nunca em seu propósito de não se afastar. Ele estava ali, rindo com Lucas, mostrando como fazer o carrinho correr sobre a mesinha. Era natural, tão natural, que Bianca sentiu um aperto no peito. Ela se pegou imaginando como teria sido a vida deles se o orgulho não tivesse vencido anos atrás. Se Fábio tivesse estado presente em cada aniversário, em cada noite de febre, em cada desenho infantil grudado na geladeira. A dor da ausência pesava, mas também havia um sopro de esperança. Talvez ainda houvesse tempo para reconstruir. "Mamãe, olha só como o papai faz o carrinho andar rápido!" Lucas gritou rindo, chamando Bianca de volta à realidade. Ela sorriu, mesmo com os olhos marejados. "Eu estou vendo, meu amor. Vocês dois estão aprontando aí." Fábio ergueu o olhar para ela. Não disse nada, mas aquele sorriso contido trazia uma pergunta silenciosa. "Você ainda vai me afastar?" Poucas horas depois, o médico responsável autorizou a alta de Lucas. A saída do hospital foi simbólica. Bianca de um lado, Fábio do outro, e o menino caminhando entre eles de mãos dadas. Era como se o destino estivesse lhes oferecendo uma nova chance, e Bianca sabia que precisava decidir se aceitaria ou não. No estacionamento, Lucas correu alguns passos à frente, distraído com os carros, e Bianca aproveitou o momento para encarar Fábio. "E agora?" perguntou, a voz baixa, quase temerosa. Ele deu um passo em direção a ela, mantendo o olhar firme. "Agora eu quero provar que posso ser diferente. Não só para você, mas principalmente para ele." "E se eu não conseguir esquecer o passado?" Bianca retrucou, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. "E se cada vez que eu olhar para você, eu lembrar da dor, da solidão?" Fábio aproximou-se mais um pouco sem tocar nela, apenas a envolvendo com o peso da presença. "Não quero que você esqueça. Quero que se lembre de tudo, mas que escolha acreditar que podemos ser melhores do que fomos." Bianca fechou os olhos, o coração disparado. O medo ainda estava lá, mas também estava o amor. Um amor que nunca desapareceu, apenas ficou soterrado sob as mágoas. Ela sabia que não poderia fugir para sempre. Lucas voltou correndo e agarrou a mão dos dois ao mesmo tempo. "Vamos para casa", disse com a inocência que unia mundos. Bianca olhou para Fábio e pela primeira vez em anos não recuou. As mãos permaneceram entrelaçadas pelas do filho e ela deixou que o gesto falasse por si. Naquela noite, já em casa, Bianca colocou Lucas para dormir. Ele insistiu em que Fábio ficasse no quarto e os dois se sentaram ao lado da cama, ouvindo o menino falar sobre o futuro. "Quando eu melhorar, a gente pode ir ao parque? Nós três juntos?" "Podemos sim, filho", respondeu Fábio acariciando o cabelo dele. Bianca sorriu emocionada. "Claro que podemos." Lucas adormeceu pouco depois e o silêncio tomou conta do quarto. Bianca e Fábio se levantaram devagar e foram para a sala. Ali sozinhos a tensão voltou, mas de uma forma diferente. "Eu não quero mais fugir de você, Bianca", disse Fábio, a voz firme, mas carregada de emoção. "Eu sei que vou precisar reconquistar sua confiança e estou disposto a passar o tempo que for necessário para isso." Ela respirou fundo olhando para ele. "E eu sei que vou precisar aprender a perdoar." "Não vai ser fácil, Fábio." Ele se aproximou lentamente, até que seus rostos ficaram a poucos centímetros. "Nada que vale a pena é fácil." Bianca fechou os olhos, permitindo que as lágrimas escorressem. Quando sentiu as mãos dele segurarem seu rosto com delicadeza, não resistiu. O beijo que se seguiu não foi apenas uma explosão de paixão contida, mas uma promessa silenciosa de recomeço. Era como se todos os anos de distância e mágoa tivessem se dissolvido naquele instante. Quando se afastaram, Bianca apoiou a testa contra a dele e murmurou: "Eu acho que nunca deixei de te amar também." Fábio sorriu, os olhos marejados. "Então me deixa provar isso todos os dias."
Eles permaneceram abraçados por longos segundos, ouvindo apenas o som da respiração um do outro. Do quarto, o sono tranquilo de Lucas parecia abençoar aquela decisão. Pela primeira vez em muito tempo, Bianca não se sentia sozinha. Meses haviam se passado desde que Bianca, Fábio e Lucas deixaram o hospital de mãos dadas. A lembrança daquele instante permanecia viva como uma fotografia gravada na alma de cada um. A saída do lugar que quase os destruiu, mas que também foi o cenário da redenção. Desde então, a vida deles não voltou ao que era antes, porque não havia mais volta. O que se abriu diante deles foi um caminho novo, com tropeços, medos, mas também com uma promessa de união que nunca mais seria ignorada. Era um sábado ensolarado e a casa de Bianca já não parecia a mesma de antes. As paredes recém-pintadas, o jardim que Fábio ajudara a cuidar e a varanda arrumada para receber risos transformaram o espaço em lar de verdade. Bianca estava na cozinha, preparando um bolo simples de chocolate, quando ouviu a gargalhada do filho vindo do quintal. Olhou pela janela e viu Lucas correndo atrás de Fábio, que fingia ser um monstro em uma brincadeira improvisada. O menino ria com toda a força, e Fábio, ainda de jaleco aberto depois de voltar do hospital, corria desajeitado, deixando-se derrotar pelo filho. Bianca se apoiou na pia, emocionada. Aquela cena, tão banal, era exatamente o que sempre sonhou em oferecer ao filho: a presença de um pai. E mais do que isso, a presença de um homem que ela ainda amava. Pouco depois, os dois entraram na cozinha, os cabelos de Lucas bagunçados e o rosto vermelho de tanto rir. "Mamãe, o papai é péssimo em correr", gritou o menino rindo. "É que eu deixei você ganhar", respondeu Fábio piscando para o filho. "Um campeão desses merece vencer sempre." Bianca balançou a cabeça, sorrindo. "Vão lavar as mãos antes de comer." Sentaram-se à mesa os três juntos diante do bolo ainda quente. Lucas falava sem parar, contando sobre a escola, sobre o desenho que havia feito e até sobre o novo amigo que conhecera. Fábio ouvia cada palavra com atenção, como se fosse o segredo mais importante do mundo. Bianca observava essa cena em silêncio, com o coração cheio. Era diferente ver Fábio assim, não apenas como médico ou como ex-marido, mas como um homem transformado pela experiência da perda e da redescoberta. Depois do almoço foram ao parque. Lucas pedalava sua bicicleta nova, presente de Fábio, e corria para mostrar cada pequena conquista. "Olha, papai, consegui sem as mãos por um segundo", dizia orgulhoso. Fábio ria alto, vibrando como se fosse uma vitória própria. Bianca caminhava ao lado, e em cada passo sentia que o peso que carregara por anos finalmente estava se dissipando. Em determinado momento, enquanto Lucas corria à frente, Bianca parou. Ficou olhando Fábio segurar o casaco do filho, distraído, e pensou no quanto o homem diante dela havia mudado. Ele percebeu seu olhar e se aproximou. "O que foi?" perguntou curioso. "Só estava pensando..." Bianca sorriu de leve. "Se alguém me dissesse há meses que estaríamos assim hoje, eu não acreditaria." Fábio segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. "Eu também não. Mas eu agradeço todos os dias por essa segunda chance. E juro que não vou desperdiçar." O olhar dele era sincero, carregado de uma promessa que Bianca finalmente acreditava. Pela primeira vez, o medo de ser abandonada não era maior que a vontade de viver o que estava diante dela. À noite, já em casa, Lucas insistiu em acampar na sala. Bianca riu, mas Fábio logo ajudou a montar uma cabana com lençóis e almofadas. Entraram os três debaixo da tenda, iluminados apenas por uma lanterna. Lucas pediu uma história, e Fábio começou a contar, a voz baixa e envolvente. Era uma vez um homem que achava que tinha perdido tudo. Ele acreditava que nunca mais teria uma família. Mas o destino lhe mostrou que o amor não desaparece. Ele apenas espera o momento certo para renascer. Bianca, emocionada, percebeu que aquela não era apenas uma história para o filho. Era a história deles. Lucas, já sonolento, sussurrou: "Eu gosto da nossa família." Bianca beijou sua testa e respondeu: "Eu também, meu amor, muito." Quando o menino adormeceu, Bianca e Fábio permaneceram em silêncio por alguns minutos, apenas observando-o dormir.
Então Fábio virou-se para ela e com a voz baixa disse: "Obrigado por não desistir de mim." Ela sorriu encostando a cabeça no ombro dele. "Obrigada por ter voltado." O sol da manhã seguinte entrou pelas frestas da cabana improvisada, iluminando os três adormecidos no chão da sala. Bianca acordou primeiro, olhou para os dois e sentiu o coração transbordar. Pela primeira vez em muito tempo, não havia vazio, nem solidão. Havia uma família. No fim, Bianca compreendeu que o amor não desaparece simplesmente com o tempo ou com as feridas. Ele se recolhe, se esconde, mas continua ali, aguardando uma nova chance de florescer. Ao olhar para Fábio segurando a mão de Lucas, ela percebeu que o destino havia sido duro, mas também generoso. Deu-lhes a oportunidade de se reencontrar, não como antes, mas como pessoas transformadas pela dor, pela saudade e pela esperança. E foi nessa segunda chance que o amor mostrou sua verdadeira força. Não o amor idealizado, mas o amor real, capaz de perdoar e recomeçar. Porque no fim, tudo o que importa não são as quedas ou os silêncios, mas a coragem de dar mais um passo ao lado de quem nunca deixou de habitar nosso coração. Bianca e Fábio descobriram que o verdadeiro amor não é feito de perfeição, mas de escolhas diárias, de mãos que se encontram mesmo depois de anos separadas, de promessas que renascem com mais verdade. E assim, entre risos de criança e olhares que diziam tudo sem precisar de palavras, eles entenderam. Não era apenas um recomeço, era o início da vida que sempre deveria ter sido. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo, para eu saber que você está junto comigo.